Fala galera, bem-vindos ao CountryCast, podcast do Country Clube Valinhos. Novamente aqui PH, ao meu lado Lilian. Hoje ela não vai me deixar no vácuo não. Seja bem-vinda novamente. Obrigada, Paulo, pelo convite. E agora a gente sai do mês da mulher, então entramos no mês das mães, né? Isso é muito incrível, não é? As mães estão bem ali grudadinho com as mulheres, né? E o importante é dizer que o mês das mães, das avós, Sim. Né? Das tias, das primas, são muitas mulheres envolvidas nessa situação. Com certeza. E hoje a gente está recebendo aí um pessoal bacana para um papo bem interessante, né? Nossa, Paulo, eu primeiro quero agradecer você abrir as portas novamente do CountryCast e estou muito feliz porque essas meninas que eu conheci foi graças ao evento, né, do 11 de março das sócias empreendedoras. Sim. E eu fiquei muito feliz de conhecê-la porque há mais de um ano e 3 meses atrás, nasceu minha neta. E eu precisei dessa profissional. E graças a uma amiga minha de Vinhedo, a Nilza, eu tive a possibilidade de conhecer essa profissional que é enviada de Deus, né, um anjo, né? E é graças a ela que as mães conseguem ter mais tranquilidade, mais paz e criar o filho com muito amor, né? Que é isso que a mãe faz. Beleza. E eu queria pedir licença para você apresentar, por favor. Fernanda. A Fernanda, ela é consultora de amamentação e eu tenho certeza que esse assunto, dentro do Country Club e fora do Country Club, vai poder ajudar muitas pessoas. Tá? Além dela. Além da Fernanda. Além da Fernanda, eu estou trazendo também a Bruna. A Bruna é psicóloga. Ela é especializada em mães e bebês e crianças, que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Com certeza. É o legal que um assunto complementa o outro, né? É isso aí, a ideia é essa. Então sejam bem-vindos ao CountryCast, vamos bater um papo aí. Como eu falo, quando é assunto mais de mulher, eu fico mais só na encolha aqui, só escutando e aprendendo, e quem comanda é a Lilian, então eu tô tranquilo. A Lilian já tá expert aqui também no microfone aqui, estamos tranquilos então. Nós já passamos a fase sou mãe, mas nós somos mais vós do que mães, né? E eu acredito que a Fernanda está aqui para nos ajudar a explicar quem é essa profissional, Paulo. Bora. Porque antes da Nanda, minha neta, eu não conhecia e é um profissional extremamente importante. Eu vou falar também que eu não conhecia, não. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E que bom que nos conhecemos. O evento foi, de fato, muito legal, agregou muito. Eu conheci muita mulher que eu não conhecia aqui dentro do clube, inclusive a Bruna. Nos conhecemos no evento. Então, é muito legal que o clube está com essas novas propostas, que é muito importante e interessante. E eu vim hoje realmente para mostrar o que é o meu trabalho. É um trabalho novo, uma profissão nova, muita gente ainda não conhece, muita gente ainda não sabe do que se trata, mas de fato, se a gente começar a perguntar para as pessoas que são mães da nossa família, dos nossos amigos, parentes, você amamentou? Você amamentou? Doeu? Sofreu? Foi difícil? Foi fácil? Talvez de 10, as 10 ou 9 sofreram com a amamentação. E aí sofreram sozinhas, sofreram esperando calejar, um dia passa, e que dia que é que esse dia vai chegar? E aí existem 2 caminhos, né? Ou aquela mulher sofre sozinha e que eu preciso alimentar meu filho, então eu vou aguentar, ou ela desmama. E aí, se a gente pensar na média de desmame no Brasil, o tempo no 3º dia de vida. Nossa. Que a mãe desmama. Você colocou 3, eu falei 3 meses. 3 dias. E 3 dias, sabe que dia que é? É o dia que você vai embora do hospital. Nossa. Que aí você tá sozinha, né? Porque ainda lá no hospital você tem o apoio da enfermagem, dos médicos, você tá amparada. Chegou na sua casa, parece que tudo que funcionava lá já não funciona mais. Então, é para isso que eu venho, é para aumentar o tempo do aleitamento materno
para quanto tempo aquela mãe desejar. A gente também precisa respeitar muito a vontade de cada mulher, a vontade de cada mãe. Mas é isso, eu tô para ajudar para que esse processo seja mais simples, menos sofrido, menos dolorido, né? E aí eu acho que a Bruna, a profissão dela também agrega muito ao meu trabalho, porque é difícil, existe o puerpério, existe esse processo que também é hormonal, além da questão de cuidar do bebê, tem o cuidar da mulher. Mas às vezes passa um pouquinho do normal, passa um pouquinho do só tá difícil, e aí a gente precisa de uma ajuda de um profissional também, como uma psicóloga, para entender o processo daquela mulher um pouquinho mais profundo, né? Você acha que a maior parte das mulheres, nos primeiros 10 dias, é mais complicado para ela a questão do aleitamento, né, ou dar de mamar com medo de doer, ou na questão mesmo de estar com os hormônios à flor da pele, né, Bruna? Sim. E a questão de não ter esse apoio, porque é tudo, né? É a mãe, é o esposo, se tiver outros filhos também, envolve Sim. toda a questão psicológica da mulher. Sim. Eu acho que são várias coisas que tudo acontecem. Isso, bate no liquidificador. Exatamente, tudo isso. A gente tem o puerpério. Tem uma questão hormonal. Então, quando você está grávida, você tem os hormônios da placenta, que estão ali super concentrados e que impedem os hormônios do leite a subirem. Então, por isso que você não jorra leite enquanto você está grávida. Quando o bebê nasce, a placenta sai. Independente de cesárea ou parto normal, essa placenta vai sair. Então, esses hormônios saem de uma hora para outra do seu corpo. Então, o hormônio que estava lá em cima, zera. E o hormônio do leite que estava travado, sobe. Tudo de forma muito rápida. Essa bagunça de hormônio dentro do corpo de uma mulher deixa zureta. Não, entendeu? É uma questão hormonal. Então, mesmo aquela mulher que é plena, que é bem tranquila, sempre resolve os problemas dela de forma prática, vai ter um bug ali. Sim. Então, tem essa questão. Aí tem a outra questão que é a prática. Né? Você tem um recém-nascido, aquela coisica pequenininha que depende de você. Você precisa alimentar, você precisa cuidar, você precisa dar banho. Né? É difícil. 24 horas é pouco. 24 horas é pouco. Uhum. E eu falo com as minhas clientes. Parece bobagem, mas talvez você não consiga fazer cocô. Você só consiga fazer xixi no dia. Escovar o dente, você vai bater 8 horas da noite, nem o dente eu escovei. Lavar a cabeça é luxo. Você vai tomar um banho, ó, assim, porque o bebê, provavelmente, a hora que você ligar o chuveiro, você vai ouvir o bebê chorar. Então, a rotina de cuidado de um recém-nascido é pesada, mesmo tendo rede de apoio. E tem muita mulher que é sozinha. Deixa eu me enfiar aqui nesse Bora, assunto. bora. Agora é a sua Deixa eu me vez. enfiar aqui Essa é a nesse parte assunto. legal. Essa é a parte legal do bate-papo nosso. Eu também queria, inclusive, complementando. agradecer vocês pelo convite, por essa visibilidade toda que o Country tem dado às mulheres e agora às mães. Isso é sensacional. Em todos os espaços a gente vai tentando, né, se colocar, ganhar destaque, colocar nossa profissão, mostrar a importância disso. A gente fala, né, as mulheres movem o mundo e nem sempre elas estão em uma posição de destaque. Então é muito, muito legal a iniciativa de vocês de dar toda essa visibilidade, né, para quem está aqui, né, para quem é de casa, né, Fernanda? E aí, né, como eu falei que eu ia me enfiar no assunto, quando a gente fala do puerpério, a gente está falando de um contexto de muito estresse, tanto físico quanto emocional, né? Então, ela sofre toda essa descarga hormonal do corpo dela, e aí, junto com isso, tem a cabeça funcionando ali a mil de, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que vai ser que eu vou conseguir amamentar? Será que meu leite não vai ser fraco? Será que eu não vou deixar meu filho cair? Será que ele não vai rolar e cair do berço? E aí, a cabeça da mãe, ela vai para lugares onde ninguém nem tá imaginando, ela tá ali. E a privação de pensando. sono, né? Tudo isso Aí, sem dormir. Tudo isso, o neném começa a acordar em horários muito picados, a mãe vai ali acordando a noite toda. Então, e aí cada contexto tem
a sua importância. Então, como que é o contexto dessa mãe? Essa mãe, ela tem um companheiro ali junto, que é o pai da criança, que vai ajudar, que ajuda com as demandas, que acorda à noite também. Tem essa pessoa? Ou não tem essa pessoa? Ela tem uma rede de apoio, ela mora perto da mãe, de uma tia, de alguém que ajuda, ela tem alguém que ajuda com as demandas da casa, porque aí tem as demandas da casa. Tem a louça, tem a roupa do neném que suja 8.000 por dia. Porque o Aquele neném cocô que faz vem o cocô aqui na O nuca. meu explodiu uma vez assim. Tem o peito vazando, a roupa de cama que fica toda cheia de leite, aquele cheiro azedo. Então, assim, existe um contexto. E aí, a gente fala assim, essa mãe tá sozinha. Não, essa mãe tem uma galera aqui que ajuda. Essa mãe tem um companheiro que tá lá à noite, no perrengue de acordar. Então, tudo envolve muitos fatores que a gente precisa analisar para entender o quanto essa mãe, né, pode lidar melhor com aquela situação toda, com aquilo porque aconteceu, né? A gravidez, a mãe tá ali, a gravidez ficou enjoada ou não, mas é a gravidez, o neném tá dentro da barriga. E muitas vezes tem que olhar até de antes, né, Bruna? Essa gravidez foi planejada, né? Essa família tem condições para receber esse bebê? Às vezes aconteceu e não tem nem, né? Não tem o mínimo de condições. Não sabe então o que tudo fazer isso com isso vai mexer com aquela mulher. Tudo mexe né? com a cabeça. Só que assim, a partir do momento que o neném saiu, aí parece que vira uma chave mesmo da pessoa falar assim, pronto, agora lascou, sabe assim? Não sei. Agora eu sou mineira, então... Agora eu sou mãe, agora eu sou a leoa, eu tenho que cuidar de tudo. Não é assim. Ela tem que ser acolhida, ela tem que ser... Não precisa ser. Não, ela tem que ser cuidada também, né? Pelo menos minha sogra dizia até o 7º dia que você está com os pontos, a gente cuida de você, depois você se vira. Aí. Não é mais ou menos assim? Então, tipo assim, essa parte do acolhimento de tudo isso que está acontecendo com a mãe, depois eu volto em você, só para me entender um pouco mais. Claro. Por exemplo, eu ouço falar muito em depressão pós-parto. Tive 3 filhos, não tive isso. Mas, enfim, isso não é frescura, existe. Mas eu ouvi falar também de um negócio que chama diferença do Baby Blues para depressão pós-parto. O que é isso, Bruna? Sim, são 2 condições diferentes, mas o Baby Blues, na verdade, ele pode evoluir para uma depressão pós-parto. O que acontece? O Baby Blues é uma condição, assim, do medo de cuidar daquele bebê. Eu tenho medo de cuidar, eu tenho medo de deixar ele cair, eu tenho medo de desperceber à noite, não acordar e ele engasgar. Eu acordo, de vou lá dormir, ver se você ele vai respirando. ver, não tá respirando. Olha, Fica lá, põe a mão na barriga do neném Nem pra consigo ver fazer se isso. mexe. Não é? Uma loucura? O bebê não dorme nunca. Quando dorme, a gente não dorme porque fala, meu Deus do céu. Não, eu não colocava a mão, mas ficava assim. Tipo, botava a mão aqui assim, tá respirando. Beleza, tá respirando. Tá muito quieto, tá respirando. E isso é o que eu ia dizer. O Baby Blues pode acometer não só a mãe, mas o pai ou quem estiver ali naquele cuidado diário com o bebê. Né? Então, às vezes fala assim, é a mãe. 90% é a mãe, mas a gente acolhe casos de pais que ficam, meu filho não tá respirando e acorda o tempo inteiro, né? Muito, às vezes até assim, exasperado, com a respiração curta, preocupado mesmo, tem muito medo, né? E isso leva para uma condição psicológica de Baby Blues, que é a gente conseguir mostrar para a mãe que tá tudo bem, que ela... porque tem aquela coisa de, né, nasce o bebê, nasce uma mãe. E aí contaram isso por tantos anos e tantas vezes que a gente acredita nisso, assim, piamente. E, na verdade, não é assim. Na verdade, nasceu um bebê e é a mãe que se vire para dar conta. Então, se ela sabe ou se ela não sabe, ela é mãe, nasceu uma mãe. Então, isso aflorou, sabe aquela coisa Diz que mãe aflora. sabe por que o bebê chora, né? Não sabe. Pelo amor de Deus, aquele bebê está chorando. É fome, é fralda, ela vai é por sono. tentativa e Não erro. sabe. Até a gente descobrir que era fome do meu. Exatamente. É um processo para conhecer aquela Exatamente, criança. Um dia a gente já começa a entender um pouquinho melhor. Então, o Baby Blues, ele é essa condição mais primária, desse medo de não conseguir cuidar do bebê.
E ele costuma se resolver até meio que sozinho. Às vezes a gente precisa fazer uma intervenção muito pontual com a família, mas ele costuma se resolver sozinho, porque ali na rotina ela vai pegando, assim, mais ou menos não, né? Ela vai pegando ali o jeito, ela entende. E aí ela não sabe o que é o choro, ela vai tentando, ela descobre, aí ela já começa. A própria mãe começa a se acolher. Agora eu já sei, agora eu já fiz uma vez, agora funcionou. Eu costumo dizer que a gente precisa de futuro em Sim. muitas coisas com o bebê. Sim. A gente precisa ter paciência. Para conhecer. Banho. Você vai entender um dia qual é a posição que o bebê gosta mais e vai chorar menos. Sim. Horário. Qual é o horário de dar banho? Qual é o horário que é melhor trocar? Qual é o horário? Você vai entender. A sua família é diferente da minha, que é diferente da dela. Precisa de futuro. A gente precisa esperar um pouquinho as coisas acontecerem e se encaixando, não é? Sim. Já a depressão pós-parto, só concluindo mesmo que você me perguntou, já é uma condição mais grave, que precisa necessariamente da intervenção de um psicólogo. Porque aí a mãe, ela é acometida por uma tristeza muito profunda de ter aquele bebê. E aí ela começa a se questionar se ela está sendo... Eu amo meu bebê, e ela não pode questionar isso. Porque imagina, perante a nossa sociedade, uma mulher, mãe, que acabou de ter um neném, não saber se ela ama aquele filho, ela vai ser julgada para sempre por aquela dúvida. E, na verdade, a gente está falando de uma coisa que acontece, mas que as mulheres não falam, porque como eu vou falar? Entende? Aí não dá para pedir nem ajuda, porque tem porque vergonha. Se ela pede ajuda, ela tá dando um atestado de que eu sou uma mãe que não gosta do filho. E, na verdade, não é isso. É a questão, a situação que ela está passando. É a situação que ela está passando e existe toda uma questão física. A depressão é um dos pouquíssimos transtornos psicológicos que a gente consegue identificar numa tomografia. Porque ela é realmente física. Ela tem descargas hormonais ali. O hormônio da serotonina dela, que é o hormônio do prazer, da alegria, do contentamento, que a gente, né, todo mundo conhece, come um chocolate para aumentar a serotonina, ele simplesmente zera. Então você só quer dizer que você consegue detectar numa tomografia isso? Numa tomografia existem diferenças. Você pegar um cérebro sem depressão e um outro com depressão, é nítida a diferença. Nossa. Incrível, não sabia. Então, não é frescura, então é uma doença, né? É bobagem, não amo o filho, não sei o quê. Quando você fala assim, a mãe que pôs o filho no lixo, sabe aquelas histórias malucas que todo mundo assim? julga. E na verdade, a pessoa, às vezes ela não sabe nem o que ela tá fazendo ali. Depois ela morre amargurada com aquilo. Porque ela estava num momento que ela não consegue pensar. Sabe aquela coisa de relacionamento tóxico, que se fala muito hoje em dia, de que a mulher não consegue sair daquilo? Ela não consegue, não é porque ela não quer ou porque ela gosta de apanhar, ela não consegue, e é a mesma coisa com a mãe. Então, às vezes, ela começa a pensar assim, eu não sei se eu gostei dessa experiência, eu não tô me sentindo bem, eu não gosto de ter um filho, eu não gosto de ter essa responsabilidade. Aí ela começa a querer sair daquela rotina, ela começa a deixar o filho com outras pessoas, e aí isso é visto como negligenciável, né? Ela está negligenciando esse bebê. Mas então é importante que as pessoas que estão ao lado dela observe isso. Sim. E indique um psicólogo, mande para um psicólogo, e vocês, com certeza, dentro da psicologia, um psicólogo, ela não será julgada e será tratada. Exatamente. Porque ela mesma não vai conseguir enxergar. A pessoa não enxerga. Ela não vai perceber. Então, ela precisa de uma rede de apoio que esteja muito atenta aos sinais, né? Para dizer para ela, olha... E não vai dizer para ela, olha, você está negligenciando seu bebê. Na verdade, vai dizer para ela, olha, eu acho que você precisaria conversar com alguém, acho que você não está se sentindo bem. Esse processo pós-parto, ele pode ser difícil, sabe? Ir por um caminho muito acolhedor mesmo, porque as mães, elas precisam desse acolhimento. E eu costumo dizer, visite a mãe. Converse com a mãe, fale com a mãe, ajude a mãe. O bebê, ele nem sabe quem é você ainda, né? E a mãe, ela precisa desse carinho, ela precisa desse colo, ela precisa desse cuidado. Olha que colocação legal. Normalmente a gente visita
O neném fica olhando pro neném, babando no neném. A gente nem olha pra mãe. Exatamente. Não é? E você sabe que se você perguntar para uma mãe, e isso eu senti muito comigo também, de que parece que a gente fica invisível depois que a gente tem filho, sabe? As pessoas chegam e já não te cumprimentam mais, porque vão direto. Já vão assim com a mão. E você fica nem que a pessoa não pergunta nem, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Não, sabe? E é isso, aquele bebê não tá mudando nada pra ele. E aquela mulher sim precisa de ajuda. Sim. Eu brinco que quando a gente vai fazer chá de bebê, ao invés de fazer chá de bebê, vamos fazer chá de marmita? Vamos encher o freezer daquela mulher de marmita pra Sensacional. depois que aquele bebê já nascer, ela não poderia, precisar já fazer poderia. comida. É boa. Entendeu? É boa. Vamos fazer um mutirão pra ir lá fazer uma faxina, pra ir lá fazer uma comida, pra ir lá, sabe, ajudar mesmo. Olha Coisas que que aquela mulher não colocação, consegue fazer. que máximo essa colocação. Mas sabe, Fernanda, eu vou colocar para você de novo como exemplo, como vó, né? Que sou vó, vamos dizer, vó recente ou vó fresca. Não, vó recente. Né? Vó Fresca, recente. fresca Porque não. tem pai fresco, mãe fresca, não. né? Então, vamos lá, uma Tem pai vó fresco. recente. Eu confesso que nasceu em Campinas a minha neta, e eu confesso que eu fiquei me sentindo a avó mais fora do contexto ali, né? Fora da caixinha. Porque é tudo diferente, Paulo. Ah, me empresta sua Mini aí, por favor. Ó. Gente, esse aqui é a Mini, faz de conta que é um bebê, tá bom? Paulo, as enfermeiras vinham, né? De mamar, né? Amamentar a criança lá, dava pra mãe e tal. Isso, na minha época, você tinha que colocar aqui, botar assim, né? Bater. Acabou de amamentar. Hoje, coloca de barriga para cima. Eu quase surtei, Paulo. Quase surtei. Vocês vão matar a criança. Então, Fernanda, conta pra gente. Mudou tudo, mas tudo tudo é feito em cima de técnica, de estudo, de tecnologia, de tudo, né? Não é, Paulo? Se fizesse isso com o seu neto, com o seu filho, você matava, não matava? Não, então, tem uma passagem com meu filho já na primeira, vamos dizer assim, na primeira mamada dele, acho que primeira ou segunda, que a minha esposa estava, porque assim, a Vi, ela fez cesárea, só que ela tem alergia a tudo quanto é medicamento. Então ela teve cesárea, mas foi a base de paracetamol, só que ela tomou pro pós-cirúrgico e tudo. Nossa. Então judiou demais dela. E numa dos alimentamentos do Victor, ele engasgou. E a sorte que, por acaso, não é por acaso, né? É acaso mesmo. Deus sabe o que Num faz. dia antes, apareceu no celular dela, um dia antes dela ir para o hospital mesmo para ter o Victor, apareceu no celular dela de como desgasgar o bebê. E aí ela assistiu o vídeo e chegou lá, enquanto a minha sogra correu para chamar a enfermeira, ela fez todo o procedimento. Aí quando a enfermeira chegou, ela falou, não, tá, você fez tudo certinho e tal. Passou apertado. Então, por isso que eu falo, cada caso é um caso. Eu acredito que as coisas não aconteçam por acaso. Nunca. Mas Deus assim, sabe mas sempre no comando, né? mas é como você falou, muita coisa vai mudando com o tempo, né? Então, tá aí a Fernanda para poder falar pra gente, tira essa Tira dúvida. as dúvidas da gente, de todo mundo que está assistindo pra gente. Mudou, tem muito estudo, tem muita técnica. Mas assim, se você for olhar, não mudou tanto assim. Na verdade, a gente foi aprimorando, né? Com base nos estudos, com base em ciência. Mas eu não gosto de ir contra a sabedoria do tempo, sabe? Eu acho que a gente tem que ouvir vó. Não dá para falar assim, não é mais assim, eu que sei. Não, porque aquela mulher já teve, já passou. Às vezes não só um, porque antigamente tinham mais filhos, né? Então, as avós, você não, porque você é uma mulher jovem, mas a sua mãe provavelmente quantos filhos teve? 18. Entendeu? Tá bom. Como que você vai falar para uma Eu achei que ia mulher? falar assim, minha avó teve 9, foi bastante. Então, 5. Como que você vai falar para uma mulher dessa que ela não sabe o que ela tá falando? Uhum. Não dá. Ela sabe o que ela tá falando. Mas, às vezes, o jeito que se coloca... Então, assim, o arrotar que você falou. O que custa a gente ajudar esse bebê a arrotar? Porque
ele é um ser humano, gente, não é uma máquina. Realmente não precisa. Antigamente tinha essa crença de que fica aqui até arrotar. Se em 2 horas não arrotou, nós vamos ficar aqui até arrotar. Não é, é isso que mudou. Não é ferro e fogo. Nós vamos dar oportunidade e ajudar esse bebê. Porque aquela coisa de vontade de arrotar e não conseguir é horrível. E tenta arrotar deitado. É uma posição desconfortável. Então, se você levanta e dá a batidinha, você ajuda. Arrotou? Nós vamos colocar de barriguinha para cima. Ficou lá 15 minutos, não arrotou? Tá tudo bem. Nós vamos colocar ele para dormir. É isso que mudou. Entendeu? Então, e junto com isso, muitas outras crenças de vó, a não ser umas coisas absurdas, tipo, vamos dar chá com açúcar, botar mel na chupeta, essas coisinhas, não. Mas tem muita coisa que tem o seu valor e a gente precisa dar ouvido, sim. O que a gente precisa colocar na balança, e aí a Bruna vai me ajudar de novo, é como que a gente vai dar esse palpite. E quando a gente fala em palpite, é uma pauta muito falada quando a gente fala de maternidade, os palpiteiros. No fundo, as pessoas só querem ajudar. Todo mundo ama incondicionalmente aquele bebê, aquela mãe, e não quer ver aquela situação de sofrimento, né? Sofrimento do bebê, sofrimento da mãe. E todo mundo que já passou tem a sua experiência para contar. Falar, ó, comigo eu fiz assim, funcionou assado, né? O que a gente precisa tomar um pouco de cuidado é que muitas vezes isso sobrecarrega ainda mais aquela mãe. Porque é uma tia que faz de um jeito, a avó que fez de outro, a outra que fez de outro, e todo mundo quer que ela faça daquele jeito. E lá no hospital ela aprendeu de outro com a enfermeira, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado como a gente vai abordar para que a gente não seja muito invasivo com aquela mãe. Porque, no fim das contas, o filho é dela e quem vai decidir mesmo como vai ser feito é ela. Eu falo isso, inclusive, nas minhas consultorias. Eu estou ali para ajudar, para auxiliar e para dar caminhos. Quem vai decidir como vai ser feito é a mãe. Com certeza. E se a mãe virar para mim e falar, Fernanda, não dá para mim amamentar. Não cabe na minha rotina amamentar. Bom, quer tirar leite com bombinha e dar na mamadeira? Isso vai facilitar a sua vida? Isso vai te ajudar? É esse o negócio, sabe? A gente auxiliar aquela mãe naquilo que de fato ela precisa e de fato cabe dentro da rotina, dentro da família, dentro do ambiente onde ela vive. E por outro lado, a mãe... Aí isso é bem uma dica nem de profissional, de mãe para mãe que eu costumo dar. Eu recebia os palpites sempre assim. Ah, legal, obrigada, eu vou fazer. Obrigada, eu vou fazer. Eu vou fazer. E no fim eu fazia do meu jeito, entendeu? E aí você não deixa ninguém chateado. Não precisa ficar militando, brigando com todo mundo, porque senão a gente arruma uma encrenca com a família inteira, sabe? E que no fim das contas as pessoas, não é? As pessoas querem ajudar. Exato. Mas a sugestão sempre é amamentar. Sim, sempre. A primeira opção é amamentar com leite materno no peito. Então, existe a opção da gente tirar leite materno e dar de outra forma. Copinho, colher dosadora, mamadeira. Existe. Também é uma forma de amamentação que salva muita gente. Mas a primeira opção é amamentar no peito. E por que eu falo isso? Por que é tão mais importante você dar no peito do que leite materno em qualquer outro lugar? Você pensa, é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Aí eu vou ser mais técnica agora. Aqui é meu peitinho, que eu uso para o meu trabalho. A areola do peito da mulher tem inervações. E nessas inervações, em contato com a boca do bebê, o nosso corpo é divino. Tudo foi feito perfeitamente para esse momento. Essas inervações em contato com a boca do bebê, o nosso corpo consegue perceber a temperatura do corpo do bebê. Então, por exemplo, se esse bebê está com febre, o meu leite muda para tratar a doença desse bebê. Uau!
Então, se você tira esse leite e dá de outra forma, você perde esse contato. É mágico o leite materno. Nenhuma farmácia, nenhum laboratório vai conseguir desenvolver isso. Entende? Então, se você tira o leite de uma mulher quando esse bebê está saudável e você tira esse mesmo leite quando esse bebê está doente, até a cor do leite muda. Por conta disso, porque o nosso corpo consegue perceber que aquele bebê precisa de um pouco mais. Então, quando a gente fala que o leite materno é antitérmico, é analgésico, é calmante, é a solução de todos os problemas? Sim, é verdade. O leite materno é. Deus é perfeito. Deus é perfeito, Deus é nosso perfeito. corpo é perfeito. E quando, Fernanda, a mãe fala assim, nossa, o neném acordou, ele começou a mamar, aí ele parou de mamar. É tipo assim, ele está com 2 dias. Como funciona? Como que é a questão do bebê? Do estômago do bebê? Do estômago do bebê? Ah, porque assim, a gente sempre tem a sensação de que não vai ser o suficiente. Sim. Né? Isso é uma preocupação das mães, de achar que não vai sustentar, que é pouco, que como, né? Aquela coisa. Existe sim um problema de baixa produção de leite em algumas mulheres, isso existe, não é toda mulher que tem leite o suficiente, tá? Então, vamos começar daí. Qualquer mulher saudável que foi capaz de gestar é capaz de amamentar. E vai ser o suficiente. Agora, nem toda mulher é saudável. Então, existem mulheres com diabetes, existem mulheres com hipotireoidismo, hipertireoidismo, anemia, enfim, um monte de coisas que aí sim vai influenciar na produção de leite daquela mulher. Bom, aí é um outro problema. Nós vamos identificar juntamente com os médicos, com os pediatras, de que aquele bebê, mesmo mamando, não está ganhando peso suficiente. Tá bom, nós vamos entrar em ação ali, que o meu trabalho também ajuda a melhorar a produção de leite daquela mulher. Agora não, temos uma mulher saudável, que gestou aquela criança, que tá tudo bem, gestou aquela criança, geriu é negócios. Aí eu tenho isso aqui que eu mostro, acho que você consegue mostrar um pouquinho mais de perto ali, que é o tamanho do estômago do bebê quando ele nasce. Então essa bolinha menorzinha é no primeiro dia de vida do bebê. Imagina, para encher isso daí, é muito pouquinho. É só o colostro ali na maternidade já é o suficiente para encher. Imagina, 2 goladinhas você enche. Ali, a segunda bolinha está no 3º dia de vida. Já aumentou um pouquinho, mas ainda pouquinho, tá vendo? Imagina você encher uma mamadeira com um tantinho de leite desse. Então a criança, ela mama e dorme porque está satisfeita. Provavelmente porque está satisfeita. Eu vou dar outras dicas para a gente entender se esse bebê está satisfeito. Tá. Aí a próxima bolinha lá, 7 dias. E a última bolinha, bolona, 1 mês. Aí já está mamando uma mamadeira inteira, se a gente for comparar, né, em quantidade. Então isso aqui de leite materno. Eu gosto de comparar com mamadeira porque o peito, a gente não vê o leite saindo. Então às vezes o pediatra pergunta assim: "Tá mamando bem?" Eu não sei. Tá no peito, mas eu não sei a quantidade de leite que tá saindo do meu peito, Mas né? se ele mama e dorme... Então, aí é que tá. É isso que eu ia falar. Vamos ver os sinais daquele bebê. Porque se o bebê mama e dorme, provavelmente ele mamou bem. Mas se ele acorda daqui 10 minutos de novo chorando, será que ele mamou bem ou será que ele dormiu porque ele cansou? E aí eu vou te falar, não existe bebê preguiçoso. Tem muita gente que fala assim, ele é muito preguiçoso. Ele mama um pouquinho, dorme, daqui a pouco mama e fica pendurado no meu peito o dia inteiro. Não, não existe bebê preguiçoso. O bebê nasce para isso. A vida dele é mamar, o trabalho dele é mamar. Então, se tem leite saindo do peito, o bebê tá acordado. Tá de olhinho aberto, assim, às vezes, mamando. Até matar a fome dele. Ele vai capotar. Um bebê preguiçoso, que a gente acha que é preguiçoso, provavelmente é um bebê que não está conseguindo mamar por algum motivo, então ele faz força
Porque precisa fazer muita força. Às vezes o bebezinho até transpira, a gente consegue ver. Mas por algum motivo o leite não tá saindo. Aí, algum motivo aí que entra a investigação do meu trabalho. A gente precisa entender. Tem alguma disfunção oral? Tem algum problema na mãe que não produz tanto leite? A gente precisa achar onde que tá o problema. Mas existe. Pega, né? A Pode própria tá pega. incorreta. Às vezes tá tudo certo. Tem leite, bebê não tem problema nenhum na boquinha, mas tá pegando torto ali. Não tá conseguindo ordenhar aquela mama. A vaca, nós somos animais, né, gente? Então, a vaca, se você não pega a teta dela certinho pra ordenhar... Vocês já ordenharam a vaca? Não. Já teve essa experiência? Não. É horrível. Se você não pega certinho, você não consegue tirar leite. Não é só ir lá embaixo dela e apertar. A mulher é igual. Se o bebê não pega certo, ele não consegue tirar leite daquela mama. E aí ele faz força. E não sai nada. Ele cansa. E a mãe sente dor. A mãe sente dor, a mãe se machuca. O bebê não consegue mamar. E aí o Exatamente. processo ele começa a ficar muito complexo. Muito tenso. Porque aí o muito bebê difícil. mama, dorme, você acha, tá bom, agora vamos esperar um pouquinho, 1 hora, 3 horas, que é o sonho que a gente quer. Não, daqui 10 minutos esse bebê acorda desesperado, querendo mamar de Porque novo. ele tá com fome. Não Então, deu, não funcionou, né? Não tá funcionando ainda. E aí vamos aos sinais, né? Que eu comecei falando tudo isso para falar os sinais de um bebê que tá mamando. Bebê com fome tá com a mão fechada. Eles travam a mãozinha. Conforme ele vai se alimentando, ele vai se saciando, ele vai relaxando a mãozinha. O semblante de um bebê também, desesperado, sabe? Chorando. E ele pega o peito desesperado e começa ele vai relaxando. Então a fisionomia dele vai relaxando. E aí, depois que mama, solta o peito sozinho. E dorme. Não é aquele bebê que dorme no peito, sabe? E não larga de jeito nenhum. Que aí você quer tirar, tira, o bebê volta a chorar. Sabe? Aí ele quer pegar o peito de novo. Você tirou do peito, ele acorda e quer pegar o peito de novo. Esse bebê não tá mamando, provavelmente. O bebê que mama, ele relaxa e dorme mesmo. E aí dá um intervalo de muito pequenininho, pelo menos 1 hora. Pra gente chegar nas 3 horas de intervalo, a gente precisa de futuro, como eu já falei. Mas no começo, é normal que os bebês queiram ficar muito tempo no peito. Afinal de contas, não é só alimento, né? É diversão e arte. Então, isso a minha professora falava no curso. Peito é diversão e arte. Então, ele vai se alimentar, ele vai se acalmar, ele vai curtir o aconchego ali do colo da mãe. Mas não é normal um bebê não aceitar ficar fora do peito por alguns intervalos. Ele precisa aceitar ficar no berço, ficar no colo de um outro cuidador, ficar no carrinho, se ele está alimentado. E aí tem outra coisa que eu trouxe aqui para mostrar. Bebê que mama faz xixi, faz cocô. Bebê que não mama não faz xixi, certo? O cocô, mostra lá. Lá na maternidade, o cocô tá preto, uma graxa pretona. Quem já teve filho sabe o que eu tô falando. Sei bem a graxa. Sei. Principalmente quando ele nasceu. Esse cocô, ele vai evoluindo. Ele vai ficando marrom, verde, até chegar no amarelo mostarda, que é o fim. É o que a gente quer chegar. É o que vai na nuca. É esse o cocô. Quando o Victor explodiu, que a minha esposa falou assim, o Victor explodiu e mandou a foto, era isso daí. É o amarelo que vai na nuca. A minha filha explodiu, assim, o quarto. Foi na cortina, na poltrona, no chão. E você já percebeu? A fralda, ela resolveu. Foi, assim, uma cena maravilhosa. E vocês já perceberam que bebê gosta de fazer cocô em fralda limpa? Você Todo vai trocar mundo, a hora né? que coloca a fralda limpa e a hora que o bebê faz cocô. Mas você gosta de ir no banheiro qual? Limpo ou sujo? Então, esse processo, ele é para durar 1 semana. Para chegar no amarelo. 1 semana, 5 dias, 7 dias, ainda tá tudo bem. Se o seu filho tá com 1 semana de vida com um cocô marrom, provavelmente esse bebê não tá mamando bem. Até lá, já é necessário ir no pediatra, porque a gente indica que vá ao pediatra na primeira semana de vida. Não pode deixar muito para frente, porque uma consultora de amamentação pode falar, olha,
Não estamos evoluindo do jeito que a gente esperava. Mas só o pediatra lá na balança vai poder falar, ó, não, realmente tá bom, tá ruim, tá ganhando peso ou não tá ganhando peso. Mas isso aqui ajuda a mãe, enquanto não chega o dia do pediatra, a ter uma noção de que as coisas vão indo bem ou não, né? Até porque esse é um outro ponto de ansiedade da mãe. Do dia da consulta, para saber se tá tudo bem, para saber se ganhou peso, para saber o que vão achar do meu trabalho, sabe assim? É verdade. O que vão dizer do meu feedback trabalho? De uma forma, né, muito, né, subconsciente, mas é isso. O que vão dizer do que eu estou fazendo? Será que eu vou ser bem vista? Será que vão dizer que fiz tudo certo? Será que vão dizer que meu filho não ganhou peso? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Aí a gente entra nesse universo. Então, quando você tem parâmetros que vão ali te ajudando nesse processo, isso acaba também se tornando um pouco mais leve, né? Do que pode se tornar aí evoluindo para uma depressão pós-parto. E, Fernanda, pelo que eu entendi, a importância do trabalho de uma consultora de amamentação, junto com o trabalho de uma psicóloga, é imprescindível, né? É um trabalho conjunto. Mas quando que a mãe sabe que é o momento de procurar, quando que ela vai procurar por uma consultora de amamentação? O momento ideal, o Lindo, mundo encantado, seria essa mulher me procurar ainda grávida. Porque aí a gente trabalha com a prevenção. Então, essas dicas que a gente está falando, né, muito rapidamente aqui, é uma conversa muito mais aprofundada que eu tenho com essa mãe ainda grávida. Eu já dou dicas de técnicas de pega e posicionamento para que ela não se machuque. Eu ensino ela a olhar aquele bebê e saber se ele está mamando ou se ele está chupetando aquele peito. Então, eu consigo conversar já com ela para entender quem é aquela mulher, se existe algum problema de saúde, se existe alguma coisa que pode nos trazer mais risco. E aí a gente já vai cercando para que quando vier o bebê, a gente... Não. Acho que vai estar tudo bem. É que, claro, eu tenho uma questão de chave e fechadura, né? Então, enquanto grávida, eu só consigo um lado da situação. Consigo avaliar a mulher, consigo avaliar todos os riscos que pode haver naquela mulher. Mas eu ainda preciso da chave, que só vai nascer depois. Então, quando a mulher vem comigo ainda grávida, a gente faz um pacotão, que eu atendo ela grávida, a gente faz esse primeiro processo, e aí depois que o bebê nasce, a consultoria continua. Que aí eu vou lá e vamos ver juntas se o negócio que a gente conversou lá atrás vai de fato funcionar. E aí, se tiver mais alguma coisa ali para ajeitar, a gente continua, e aí essa consultoria, na verdade, dura 15 dias depois do contato com o bebê. Porque os primeiros 15 dias geralmente são os mais turbulentos. Então, eu acompanho essa família durante esses 15 dias. Depois disso, as coisas vão começar a fluir um pouquinho melhor, e aí as mães costumam a me esquecer. Não me mandam mais mensagem, sabe? Porque no começo é mensagem de 10 em 10 minutos. Né? Fernanda, pelo amor de Deus, Fernanda. Daqui a pouco as mensagens começam a espaçar, até que a pessoa me esquece. Fala, ai, Fernanda, desculpa, esqueci de te responder. Eu acho ótimo que você esqueceu, é sinal que tá tudo bem. O trabalho foi bem feito. Certo, né? Tá funcionando. E é por conta desses 15 dias, que são os 15 dias, eu acho que são os primordiais para você entender a cabeça dessa mãe também, né? Para saber se ela está precisando de um acompanhamento psicológico também, né? Na verdade, o acompanhamento, ele pode começar ali, naquele primeiro contato com o bebê, ou não. Vai depender muito igual eu falei no começo, do que aquela mãe tá vivendo, sabe? E eu costumo brincar, sabe quando a gente brinca falando sério? Gente, neném nasceu, os primeiros 15 dias a gente não visita neném. não visita. Visita a mãe. Se você for pra levar comida, pode. Se você for lá levar comida, canja. Mas eu digo assim, a mãe e aquela família está se adaptando a uma nova rotina. Com certeza. Ela está conhecendo aquele bebê. O bebê está conhecendo aquela rotina, um mundo que ele nunca viu, que ele não sabe nada.
Então, assim, é um primeiro contato que precisa ser muito íntimo ali daquela família que né, acabou de nascer ou que está chegando um novo bebê, um novo irmãozinho. Aquela família precisa, né, daquele momento. Então, são os 15 primeiros dias, são dias assim que são muito turbulentos para aquela família, porque eles estão entrando numa nova rotina. Então, às vezes, a gente identifica já de cara nesses primeiros 15 dias que aquela mãe vai precisar de um acompanhamento. E às vezes não. Às vezes, aqueles primeiros 15 dias, ela está muito imersa nessa questão da amamentação e de como vai ficar, vai dormir aonde? Vai dormir no Moisés, vai dormir no carrinho, vai dormir comigo, vai dormir no berço, onde esse neném vai dormir? O pai tá ali com 7 dias, 10 dias de licença paternidade, tá ali junto. Então, a rotina, ela não tá certinha como ela vai ficar. E aí, quando que começa a bater todos esses processos internos? Depois, quando faz silêncio, não é? Quando a gente fica triste, quando faz silêncio, quando tá à noite, quando ninguém tá te vendo. E aí você começa a pensar nos seus processos, nas suas dores, no que você dá conta, no que você não dá. E aí, quando fez aquele silêncio de todo aquele ruído daqueles primeiros momentos, é quando a gente começa a encontrar os sinais. Entendi. E eu acho importante aquela mulher que antes, porque, gente, a ansiedade é a doença do século, né? Então, muita gente sofre de ansiedade, Sim. sofre de depressão. Então, aquela mulher que já foi tratada, que já sofria antes dessa gestação, ela já tem um sinal de alerta, né? Sim, exatamente. Então, manter o acompanhamento. Eu já peguei mulheres, por exemplo, que tomavam até medicação. E aí parou a medicação porque engravidou. A medicação não pode mais. Só que e aí? Você faz um tratamento, você tá aqui para falar melhor que eu. Você faz um tratamento, você interrompe o tratamento bruscamente por conta da gestação? Tá. E esse problema vira... interrompe, a maioria dos casos, não vou generalizar, mas a maioria dos casos a pessoa interrompe por conta própria. Tô grávida, não vou mais tomar. Isso, nem todos os medicamentos são incompatíveis. E, na verdade, não precisa, às vezes não precisa. Às vezes você não vai poder tomar aquele. Mas aí você vai lá no seu médico, e aí você vai ter um psicólogo que vai te acompanhar, e aí a gente vai desenhar um tratamento para você e um acompanhamento, e aí vai ter o remédio que você vai poder continuar tomando para que você não interrompa o seu tratamento. E aí você vai manter o seu acompanhamento psicológico, porque o médico vai te ver, vai te passar o remédio, mas aí o psicólogo vai te ver sempre. É o atendimento multidisciplinar. Exatamente. O médico não faz sozinho, a psicóloga não faz sozinha, a consultora não faz sozinha. Se a gente tiver profissionais que topam dar as mãos e em prol daquela família, gente, seria o melhor dos mundos. Exatamente. Ainda não é o que acontece, mas seria o melhor dos mundos, sabe? Você ter ali em volta da sua família alguém que se fala, não, para amamentação eu vou ligar para essa aqui. Se eu tiver com algum problema, eu vou ligar para a Bruna. Eu vou ligar, o meu médico tá ali a hora que eu precisar. Sabe? O Augusto, o Augusto já veio aqui no Osteopata. Sim, já veio. O Augusto é um parceiraço meu. Sabe? Ele atende bebês como ninguém. Eu adoro o trabalho dele, sou fã. Quantas vezes eu não encaminhei para o Augusto e o médico falou, não precisa. Entendeu? Então, assim, a gente precisa cada um entender que o seu quadradinho é importante e pode fazer diferença na vida daquela família. Exatamente. Vocês que estão assistindo aí, esse podcast aqui para mim chegou 8 anos atrasado. Não, é verdade. Que vocês estão falando tudo, eu tô me vendo tudo na cabeça do que passamos em casa. Que a Vi teve problema com o Victor. O Victor mamava, sei lá, quase 1 hora no peito, aí pulsava pro outro, e aí dor, e incômodo e tal. E aí começa a vir na cabeça, não, porque eu não dou conta, porque eu não consigo. Insegurança. Porque eu não consigo dar o leite que ele precisa. E aí ele também fazia essa questão de dormir, depois de acordar já com fome de novo, porque ele era uma máquina. Uhum. E aí teve muita mastite, isso que eu também queria falar para você, ela teve, isso que eu falei você falou de acompanhamento, né? Então ele fazia massagem, ajudava a tentar, quem empedrava, e muita dor, e aí ficava todo aquele vermelhão em volta. Sim, tal. É horrível. E ela sofreu demais.
E aí depois a gente Provavelmente descobriu... ele não estava mamando bem. Então. Por isso empedrava, por isso, né? É e uma aí, bola de neve. e aí depois a gente descobriu que todo aquele cheiro lá de choro era fome. E aí a gente fez um tantinho assim de mamadeira. Depois que ele saiu do peito, aí tinha as mais antigas, né, que umas tias lá que foram em casa, falaram, não, esse menino tá com fome. Aí fizemos uma mamadeirinha lá com 30 ml, acho que nem isso e tal, meu, ele virou um rodemoinho na mamadeira. Outro bebê. E puf, apagou. Aquele bebê irritado, nervoso, que você fala, meu Deus, né? Não para de chorar. Virou uma tranquilidade, Não, você vê, girou né? assim, dedo na madeira, assim, ó, acabou. E aí, como fica a cabeça do pai e da mãe, né? A culpa. Tava matando meu filho. Tava matando meu filho de fome. Mas- É uma coisa... E não é! Não. Imagina, ele tava 1 hora num peito, 1 hora no outro, ela se dedicando Sim. só para aquilo e mesmo assim... Que aí entra a parte psicológica, né? Sim. Que eu não dou conta. É. Porque comigo, porque com a outra não acontece nada, a outro filho vai lindamente A grama bem. do outro sempre é É. mais verde que a nossa. E eu costumo dizer para as mães, e é uma coisa que eu falo, não só em todos os contextos que eu atuo, né, porque eu trabalho com famílias, né, nesse puerpério e depois, né, eu brinco, birras, todos aqueles processos, mas eu costumo dizer que a gente não pode ser rígido demais no que a gente vai fazer, porque a gente determina uma coisa. Quando um filho nasce, a gente tem alguns parâmetros que a gente quer seguir. Ah, eu gostaria de fazer dessa forma, gostaria de fazer dessa forma, gostaria. E tudo bem. Só que também você precisa entender que tá tudo bem se você perceber que aquilo não cabe mais na sua realidade. Porque o que acontece muito, assim, de uma forma assustadora. Eu tenho lá pessoas que idealizaram, por exemplo, o parto normal, que é sensacional, e não puderam ter o parto normal, e isso gerou uma depressão terrível depois. E aí, a partir disso, quando a gente começa a pensar, é tudo muito assim, meu filho não vai ver tela antes dos 2 anos. Realmente é um direcionamento e é muito importante, mas assim, você não pode se colocar nesse papel de seu próprio carrasco, sabe assim? Vai ser assim, pronto, acabou. E aí você não tá dando mais conta de sustentar aquilo, mas você tá sustentando porque você falou que ia ser. Sabe? E as mães são vítimas disso o tempo inteiro, porque elas têm a culpa materna, que ela Nasce uma mãe, nasce uma com culpa. a gente, vai com a gente para sempre, e tem todo mundo em volta dizendo Sim. que não se faz assim, está errado. Nossa, com meu filho eu funcionava desse jeito. Então, o que a Fernanda falou de, olha, beleza, obrigada, é isso. Gente, é o melhor remédio. Porque, na verdade, você tira do seu ombro, das suas costas, aquele peso de ter que cumprir aquilo. E sem magoar daquela ninguém. forma. Nem tudo que funcionou pra mim vai funcionar pra você. Nem tudo que deu certo pro Vitor vai dar certo pra Sara, que é minha filha. Sim. Entende? Porque são contextos diferentes, são famílias diferentes, a vivência é outra. Então a gente precisa também entender que a gente não precisa se cobrar dessa forma, que a gente pode flexibilizar mesmo as nossas próprias decisões, mesmo que não seja um palpite. Eu não vou fazer porque o palpite que a fulana deu. Às vezes o palpite é legal. Às vezes é uma Vem palpite legal no meio do... que vai resolver um problema que você tá tendo, que você não viu uma saída ali, a pessoa fala uma coisa e você fala, vou fazer. Aí você faz e fala, nossa, funcionou. É isso. Sabe? Porque às vezes você fica tão assim, palpite é ruim, palpite é ruim, palpite é ruim. A minha decisão foi essa e pronto, acabou. E na verdade, não existe uma receita. Sabe? A gente precisa... Manual. Não tem um manual. Não tem um manual. Tem as pessoas muito sem noção. Vai ter pra sempre. Não é? Sim. Não tem como. É impossível não ter. Teve uma pessoa que uma vez tirou a Sara do meu peito. Ela tá aqui que eu não aguento, tô com vontade de pegar. Tirou do meu peito, mamando. Acontece. Mas nem todas são. Na verdade, uma vez, uma pessoa falou assim pra mim, Bruna, nós os bons somos maioria, a gente tem que acreditar nisso, que as pessoas boas que querem ajudar e que querem contribuir são a maioria. Se a gente se apega nisso, fica muito mais leve o processo. E assim, não é mimimi.
Porque se tem uma coisa que eu escuto é que, mas agora essas mães são tudo mimimi, que precisa de psicóloga, que precisa de consultora, que precisa de... Que... Gente, não. A sua avó sofreu, aí eu vou falar lá com o povo, né? Isso. Sua avó Direto sofreu, sua mãe sofreu, sua tia sofreu, mas sofreram sozinhas. E sofreram assim, não, aguenta aí que vai calejar, vai passar. Morde uma... Quantas pessoas me... Não, a minha mãe me dava almofada para eu morder. Aguenta que ela vai mamar, que daqui a pouco passa. Gente, não. Não precisa mais ser assim. É para isso que a gente vai inovando. Para que as pessoas não precisem sofrer mais do jeito que sofriam, né? A gente acha que todo mundo amamentou e agora parece que ninguém mais consegue amamentar. Não. As mulheres sofriam sozinhas. Essa que é a questão. Não mudou. Porque né? falar sobre isso era um tabu. Era um tabu. Imagina uma mãe que não consegue amamentar o filho, que sente dor, que não gosta, porque pode simplesmente não gostar. E tá tudo bem. Não gosta. Imagina falar isso. A gente pode entrar, daí a conversa começa a tomar outro rumo, né? Mas, por exemplo, como que você obriga uma mulher que foi violentada a amamentar? Qual é a relação que essa mulher que já foi violentada... E, gente, existe e muito mais do que a gente, né, possa enumerar. Do que a gente Pessoas sabe, que você né? conhece, inclusive. Como que a Você gente nem obriga uma imagina. mulher que foi abusada sexualmente a amamentar? O corpo dela tem uma coisa que é diferente. E a gente precisa respeitar. Então, como que vai uma consultora na casa dessa mulher e vai falar, não, é só você pegar e a técnica, e não sei o que. Tem a técnica, mas eu preciso entender quem é essa mulher. Né? O que ela já sofreu? Qual é a história que vem junto com ela? Antes de ser mãe, ela é uma mulher. Antes de qualquer papel que ela ocupe, ela é uma mulher. Exatamente. Pegando esse gancho, para as duas, tá? Ainda existe muito, porque você falou em tabu, mas ainda existe muitas mulheres saudáveis que não querem amamentar porque não querem, por conta do seio, por conta... Existe muito isso ainda? Existe. Muito. Por uma questão estética, né? E aí a indústria vem. Eu, por exemplo, que luto a favor da amamentação, eu luto contra a maré vem com ondas gigantes e eu tô tentando nadar, né? Assim. Porque é mamadeira que imita o formato do seio. É perfeito, igualzinho. Sei, não. Aí me liga a moça. Fernanda, eu comprei uma mamadeira que ela é igualzinho ao peito. Ele vai fazer confusão de bico? Vai. Qual é a mamadeira que eu compro que é melhor? Não compre. Geralmente eu sou portadora de más notícias. Não compre. Não tem nenhuma mamadeira melhor. Aí, não pode tirar leite do peito, ordenhar, porque tem contaminação, porque você passar para bomba e passar para não sei o quê. Pode ter muita contaminação com o bebê, é perigoso. Tá. Aí aquele leite que fica 3 anos na prateleira da farmácia, no sol, porque a farmácia de vidro, fica aqueles potes lá. Tem menos risco de contaminação do que o leite que dá no peito, sabe? Então, assim, a indústria vem dando um monte de coisa para a mulher desmamar mesmo, de que é igual, a fórmula é igual ao peito, tem tudo que o bebê precisa, vai facilitar a sua vida. E a gente tem mulheres que realmente a vida mudou, né, gente? A mulher trabalha fora, a mulher, às vezes, não tem licença maternidade. A mulher tem uma vida diferente. A mulher não é mais aquela mulher que ficava dentro de casa só para cuidar de filho. E aí você vê essa mesma mulher tendo filho e tendo um monte de coisa para facilitar a vida dela. Peraí, né? Mas se você for pensar no bem da criança, não, essa mulher precisa Agora você vai cuidar... Vamos amamentar, vamos cuidar do seu filho. Precisa de uma dedicação. E, nesse caso, é única e exclusivamente a mulher que pode fazer. Inclusive, Fernanda... As pessoas podem ajudar nas outras coisas. Inclusive, Fernanda, eu acredito que virar uma chave. Quando o neném nasce, você vira essa chave, você pega essa pessoinha, ela depende totalmente do seu carinho, do seu afeto, do seu aconchego.
não tem coisa melhor do que amamentar. Sim. Eu amamentei meus 3 filhos, inclusive o último foi quase 5 anos, né? Diziam que ele mamava em pé, foi difícil. Mas não tem preço. O carinho que o filho te doa pelo resto da vida, entendeu? Porque fica essa conexão, independente da idade. É claro que a gente precisa respeitar as mulheres que não conseguiram por algum motivo, Sim, que existem. Então, essa mulher não é menos mãe por isso Com e também certeza. não tem menos afeto, carinho e vínculo com o seu filho porque não amamentou. O vínculo, ele é criado de muitas formas. Não só na a amamentação é, sim, uma maneira de vínculo muito forte, mas não é só. Então, o pai tem vínculos fortíssimos com o filho e não amamenta, os avós. Então, a gente precisa respeitar essa mãe que por algum motivo não pôde ou não quis. Ela é dona, né, do corpo dela, da vida dela, do filho dela. Mas, claro, óbvio, amamentar é a melhor opção para o bebê. E 6 meses de aleitamento exclusivo e até os 2 anos, pelo menos. No mínimo. Eu gosto quando fala Pelo pelo menos. menos, porque tem gente que entende que é até 2 anos. E, na verdade, é no mínimo, não é... Não somos máquina, então é engraçado Né? que a gente fala parâmetro. Então, assim, 6 meses de aleitamento exclusivo e depois até os 2 anos. A pessoa, no aniversário de 2 anos da criança, Já assim, hoje eu não vou mais. Igual aquela coisa de saltos de desenvolvimento, né? Ah, tem salto de desenvolvimento, eu não lembro, mas sei lá, com 2 meses. A pessoa me liga e fala, Fernanda, ele tá completando 2 meses hoje, e aí tá no salto, e tá chorando muito. Não, gente, calma. Não somos máquinas. São parâmetros que nos ajudam a entender como funciona aquele bebê, mas não é máquina, igual o cocô. Não é que no segundo dia vai estar de uma cor, no terceiro dia. É mais ou menos uma semana para a gente acompanhar a evolução. Mas, Fernanda, suponhamos que nós estejamos falando agora com uma mãe, né? Que vai ter seu filho para os próximos meses e queira um acompanhamento com uma profissional uma consultora de amamentação. E ela vai dizer para você, eu quero amamentar meu filho de qualquer forma. Qual o seu trabalho? Você vai acompanhá-la desde o 30ª semana de gestação, é o que eu gosto. A gente vai fazer conforme ela queira. E você vai lutar para que ela consiga amamentar esse filho com ela até o momento. Eu vou dar mão para essa mulher, eu brinco com elas. Não, a gente vai dar mão e nós vamos juntas, né? Então, o trabalho começa nas 30 semanas, mais ou menos, de gestação, porque assim, não dá para confiar em cabeça de grávida. Quem é grávida vai saber o que eu tô falando, que erra caminho, esquece senha. Aquela senha que você usa todos os dias no banco, você vai esquecer. Então, assim, não adianta a gente falar muito para essa grávida lá no começo da gestação. Ela vai esquecer. Vamos falar mais pro final, as informações ficam mais fresquinhas na cabeça. E mesmo que a gente tenha que tomar alguma atitude em relação a algum problema de saúde dela, de diabetes gestacional, também é ali no final que a gente toma essas decisões. Então, ali a gente começa, quando o bebê nasce, aí eu faço uma visita presencial, vou na casa, e eu gosto de ir na casa da pessoa, porque é aquilo, a gente precisa... Na casa a gente consegue observar coisas que num consultório às vezes não são faladas, né? E aí depois eu passo 15 dias acompanhando via WhatsApp, chamada de vídeo, o que for preciso, para ver se a estratégia traçada lá no começo tá dando certo, tá evoluindo, se a gente precisa pensar no plano B, no plano C, e fazer de tudo para que aquela história de amamentação seja do jeito que essa mulher planejou, ou que seja ao menos perto disso. Seja maravilhosa, né? Seja maravilhosa. Muito bem. Para as finalizações, tem alguma pergunta, Paulo? Eu? Não, só estou aprendendo. Tá. Mas não é pro próximo, não, que... Não vai aprender, já deu. Não, já deu. Tô passando pros primos. Tem muito primo também. Tem muita gente para ter filho, né? Nossa, eu acho que aqui já foi, né? Aqui, eu já tive o meu. Mesa, já tá tudo certo. Como a Lilian falou que a mãe teve 18 filhos, eu tenho primo pra caramba. Você não tem noção. Agradecer a presença
presença do nosso telespectador, né? Nossa, então, Cido Saraiva, estão aí, Muito presente obrigada. aí, acompanhando. Agradecer Nosso anjo da guarda nos botãozinhos ali, o Léo. Léo, obrigada. Mas agradecer realmente a presença de vocês. Com certeza. Eu sempre falei que se nos podcasts a gente conseguir ajudar uma pessoa que estiver assistindo, acho que o trabalho foi bem feito. Que a ideia é levar a informação. Se conseguir distribuir mais, nossa, chegar muito mais, fico muito mais feliz. Agradecer a disponibilidade de vocês. Não esquece da canequinha? Não, relaxa que eu vou Fala aí. chegar lá. Aham. A disponibilidade de vocês vir aqui, trocar uma ideia com a gente, bater um papo, esclarecer bacana essas informações sobre a amamentação, sobre o psicológico da mãe também, que influi muito, que é muito importante. Passei por isso em casa, então sei bem do que tudo que vocês estavam falando, foi refrescando tudo na memória, foi um flashback aqui. Bruna, seu profissionalismo, muito obrigada. Obrigada, Fernanda, novamente. Gente, vocês vieram só coroar ainda mais esse nosso estúdio, né, Paulo? Lógico. E agradecer, espero que todos vocês que estejam assistindo e tem alguma dúvida, o Paulo vai deixar as informações lá. Não, mas vamos pedir, deixa como que as pessoas fazem para encontrar elas. Sim. Fernanda, sim. passa os seus contatos, por favor. Eu tenho meu Instagram, que é Fernanda Facundes Consultora. E meu WhatsApp, que é 19999527887. Aí, se você precisar, me manda uma mensagem, a gente conversa, entende o que está acontecendo e vou atender da melhor forma possível. E aí eu queria aproveitar, agradecer vocês, agradecer o espaço. É um assunto pouco falado, mas muito importante e que as pessoas se veem, né? Às vezes a gente não percebe que já passou por aquilo e que talvez a gente tenha precisado. Né? Sim. Nossa, se você existisse na minha época. E obrigada, Bruna, você abrilhantou. É muito legal quando vem alguém para rechear, sabe, o que eu estou falando e com muito mais conhecimento. Mas essa troca que é legal. Essa troca isso é muito o bacana legal. do nosso bate-papo aqui. Deixa os seus contatos também, Bruno, o pessoal te encontrar. Também tenho, né? Meu Instagram, Bru Alves Psi, de psicóloga. E o meu WhatsApp também, 19996676779. Atendo mães, atendo crianças, famílias. Também queria muito agradecer vocês, achei muito legal a ideia. Quando a Fernanda me falou, já falei, nossa, muito legal falar sobre isso, porque realmente são temas que eles acabam ficando ali muito restritos a quem está vivendo aquilo e muitas vezes essa informação não chega em outras pessoas, né, em outros lugares. Então, quando a gente tem uma forma de levar isso para cada vez mais lugares, para cada vez mais mulheres, isso é sensacional, porque a gente está entrando em mais casas, né? Entrando em mais lares. Então, muito obrigada, Fernanda. Também aprendi muito aqui com você. Que bom. E, Fernanda, uma pergunta, a questão das marmitinhas, você vai prover isso também, quem estiver interessado? Né? Porque eu me interessei por essa olha parte. aí, mulheres empreendedoras. Com certeza tem uma mulher empreendedora ali que faz marmita, aí, ó, já entra aí no Já bolo. entra nesse, vem no podcast. Não esquece a faxina também é importante. Aí, tem um monte de negócios aí que a gente pode... Ó, visitem a mãe, ajudem a mãe. Se a mãe já tiver outro filho, vai lá, brinca com a outra criança. Com o outro. É isso. Todas essas... Você vai... De verdade, assim, você vai estar fazendo uma coisa que ela não vai nem saber te falar naquela hora. O quanto tá sendo... Eu tava contando pra Fernanda hoje, eu fui no supermercado e aí eu, na correria, cheguei no caixa e eu tava com a minha filha brava, estressada, não tinha dormido na hora de dormir. E aí a moça falou assim, você tinha que ter pesado os legumes, as frutas lá. Eu falei, então vou deixar tudo aí. Larguei tudo lá em cima e fui empacotando as outras coisas. Uma outra pessoa, uma moça, pegou minhas coisas, foi lá, pesou tudo enquanto eu empacotava. Era mãe, né? Era mãe falando, E deixa eu ajudar essa eu coitada. falei assim, gente, parece uma coisa tão pequena,
Mas eu tava numa correria com a minha filha brava, eu ia deixar tudo lá. Ia ficar mais difícil, porque eu ia ter que ir lá comprar depois. Mas, assim, foi a sensibilidade dela de ter feito, sabe? Uma coisa que parecia pequena e que fez toda a diferença. Então, na vida de uma mãe, sempre, o que você fizer nunca vai ser pequeno. Tem que ter um anjo sempre por ali, Sim, né? com certeza. Mas, Bruna, você falou que sua filha é brava. Você parece uma pessoa tão plena. Eu não acho que sua filha é brava. Gente, muito obrigada. Agradeço de coração, tá? E lembrando que essas meninas que estão aqui com a gente são sócias do Country Club. Nós temos profissionais excelentes dentro aqui do nosso espaço. E eu espero poder trazer um pouquinho de uma história de cada uma, né? Sim. Não só das sócias, mas dos sócios também. É que como esse mês é o mês das mães, por isso que nós estamos aqui. Não, mas eu que agradeço. É como a gente fez no meio das mulheres. A Lilian veio trazendo o pessoal para ter um papo com a gente aqui. Foram assuntos bem interessantes. Aprendi bastante. Estou aprendendo mais um pouco hoje. E se não é o contato da Lilian também, eu estava lascado. Mas é isso aí. Então, só relembrando, estamos em busca dos 1.000 inscritos. A gente está chegando aí para uns 900 e pouco. E com 1.000 a gente vai sortear a canequinha do CountryCast. Então, se inscreva no canal. Ative o sininho do YouTube para ele te avisar quando entrar vídeo novo. E deixa seu like. Deixa o seu like. Hoje deixa um comentário para as meninas. Hoje. Aqui, ó. Olha lá. É isso aí. Então, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, põe nos comentários aí do vídeo, que elas vão estar vendo também, vão estar respondendo. E, só tenho que agradecer. Muito obrigado. Obrigada. Valeu, Léo, meu anjo da guarda aí me ajudando. Obrigadão. Esse coraçãozinho vai para a Nilza, ela sabe. Se trata. Um beijo, muito obrigada. É isso aí, até o próximo CountryCast, galera. Valeu, obrigado.